Olá, meu nome é Jailma e eu faço parte da última geração de cristãos sobre a face da terra. Faço parte de uma geração de valentes, de uma geração liderada pelo Elias de Deus profetizado em Malaquias. Faço parte da geração Jesus Cristo, o povo que fechará a dispensação da igreja sobre a terra. O motivo desse breve vídeo é para falar de um caso que aconteceu no Paraná, em Guarapuava. Um fato envolvendo um templo da Assembleia de Deus, onde policiais militares adentraram no santuário e recolheram os cabos que alimentavam o som da igreja, por conta de uma denúncia feita por uma vizinha desse templo. Com certeza, uma vadia que não tem o que fazer, que não tem uma roupa para lavar, que não tem um prato para lavar, que não tem uma casa para cuidar. Ela fez essa denúncia, ela vem perseguindo essa dita igreja e por conta disso 4 viaturas foram até o santuário com policiais armados para inutilizar o som da igreja. Aí eu pergunto, o poder público, ele só tem força para fechar igrejas? Para ir de encontro a igrejas? Por que essa mesma presteza, 4 viaturas para pegar o som de uma igreja? Por que essa mesma presteza não tem no atendimento da população que reclama quando acontecem os bailes funks da vida, as rodas de samba, de pagode? Por que não tem essa mesma presteza? Por que não acabam com isso? Eu estava vendo uma reportagem que em menos de 24 horas foram fechadas 13 igrejas no Brasil e sempre sob a mesma alegação, perturbação do sossego. As igrejas perturbam o sossego da população. E os bailes não perturbam, não? Eu moro aqui na Bahia, em Salvador. A semana passada, hoje é 16 de janeiro de 2018, a semana passada teve a chamada Lavagem do Bonfim. Essa Lavagem do Bonfim, ela acontece numa região chamada de Cidade Baixa. São vários bairros que estão ali naquela localidade. Quando acontece essa lavagem, toda a Cidade Baixa fica comprometida. As pessoas não conseguem entrar e sair de suas casas. Quem precisa de um transporte público não tem que andar quilômetros para chegar nos seus destinos. Muitas pessoas precisam colocar tapumes nas suas casas por causa da desordem que é. Vira uma verdadeira Sodoma a Cidade Baixa aqui em Salvador. Eu queria saber se essa barulheira, se as pessoas que se sentem incomodadas e denunciam, elas são contempladas da mesma forma. Porque eu não vejo isso. Até porque todo ano acontece e não é só uma não. É Lavagem do Bonfim, é Lavagem de Itapuã, é de Iemanjá, é do Diaba 4 e por aí vai. Mas infelizmente, as únicas pessoas que perturbam são os evangélicos. Lógico também, né? O mundo jaz no maligno, então as coisas que pertencem ao maligno não incomodam aqueles que o servem. Não é verdade? Perto da minha casa, por exemplo, quem conhece Salvador, no bairro do Cabula, tem uma igreja católica. Todo dia de missa fecham 2 faixas da via. O trânsito fica um caos. As pessoas precisam, muitas vezes, jogar o carro na contramão para conseguir seguir seu destino, porque eles fecham as 2 vias. Uma igreja católica, eu tenho certeza que se fosse uma igreja evangélica, teria culto em um domingo, no outro já estaria fechado, porque estavam perturbando a ordem pública. Mas a minha maior indignação não é nem com esses policiais. Não é nem com esses escravos do Estado, do sistema. Minha indignação maior é com os membros dessa dita igreja. Segundo a reportagem dada por Carol Merizio, ela faz parte lá dessa igreja, ela disse que tudo aconteceu por volta de 12h30 a 13 horas, em um domingo. Aí minha pergunta, onde estavam os membros dessa igreja? Será que próximo da igreja não tem nenhum membro? Não tem ninguém que pudesse ir no local, porque ela falou na entrevista de que as pessoas ligavam para ela para saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque foi fechada uma rua. Para inutilizar o som de uma igreja, para recolher o aparelho de som da igreja, foi fechada uma rua. As pessoas ligavam para ela para saber por que essas mesmas pessoas que ligavam, provavelmente membros da dita igreja, não foram lá para impedir. A minha maior indignação não é com os policiais, é com esses membros frouxos dessa igreja. Cadê a valentia? Cadê o zelo pelas coisas de Deus? Será que é porque lá não tem Deus? Será que é porque vocês não cultuam o Deus verdadeiro? Porque se vocês cultuassem o Deus verdadeiro, vocês zelavam pelas coisas de Deus.
Vocês zelavam pelas coisas que são compradas com fruto de dízimos e ofertas dos fiéis. Se vocês não foram capazes de proteger uma aparelhagem de som, imagine um irmão. Imagine se um chacal chegasse lá com a foice na mão querendo arrancar o pescoço de alguém. Os primeiros a correr seriam os pastores. Que, aliás, eu não vi nenhuma entrevista do pastor da igreja defendendo, se manifestando em relação a isso. Outra coisa, essa Carol, ela falou que o fato começou por volta de 12h30, 13 horas. E só foi encerrar por volta das 17 horas. Começou na igreja e terminou no fórum. Aí eu pergunto, onde estão os membros dessa igreja? Que não foram para o fórum? Que não foram para a porta da igreja? Que não foram colocar o seu corpo como escudo para que não levassem o aparelho? Porque lá não tem valentes, lá não tem servos do Deus vivo. Porque se tivesse, não levavam. Porque vocês não têm zelo pelas coisas de Deus. E isso é claro, fica claro por quê? Porque lá não tem Deus. Na Assembleia de Deus não tem Deus. Quando eu vejo o que foi a Assembleia de Deus outrora e o que ela se transformou hoje, eu tenho ânsia de vômito. Leiloeiros do povo de Deus. O Deus de vocês mudou, né? Porque o que antes era pecado hoje não é mais. Por que vocês mudaram? Vocês deixaram de servir a Deus. A explicação é essa. Vocês não são capazes de defender o evangelho que vocês dizem que serve. Vocês são covardes. Deus tem nojo de vocês. Vocês pagarão por ter se vendido ao sistema, por ter se vendido aos políticos. É isso, essa paga que vocês têm. A perseguição de vocês estão apenas começando. Vocês ainda terão muito o que pagar por terem vendido o povo de Deus. Tá aí o meu recado.